Olá, o meu nome é Jaqueline da Conceição de Souza. A minha dupla de trabalho de conclusão de curso é a Caroline de Oliveira Cruz. O nosso orientador temático é o professor e mestre Tauan Bruno Mariano e a nossa orientadora metodológica é a doutora Bruna Corral Garcia de Araújo. O título do nosso trabalho é Método de Pilates no tratamento da hipercifose torácica durante a pandemia do Covid-19. É um relato de caso. A nossa estrutura corporal ela é influenciada por vários fatores, sendo eles alimentares, os níveis de atividades físicas, as posturas que nós adotamos por longos períodos, tudo influencia, ou de forma positiva ou negativa no nosso corpo. Uma das alterações comuns de modo negativo que ocorre no nosso corpo seria o aumento da nossa curvatura dorsal, que é mais conhecida como hipercifose torácica. As suas características, ela contém uma gibosidade, a anteriorização da cabeça e da cintura escapular. Dentro das suas complicações, tem-se os comprometimentos funcionais e respiratórios. Pensando nos meios de tratamento que vem sendo utilizado para a hipercifose torácica, nós temos o método Pilates, que esse visa reabilitar o sistema musculoesquelético por meio da melhora da flexibilidade, da coordenação e da respiração. Diante do comprometimento respiratório, o método prioriza a expansão da caixa torácica, então melhorando aí a mobilidade tóraco-abdominal. Pensando no período em que nós vivemos hoje, por conta do Covid-19, estamos em isolamento social frequente, nós tende a ter um aumento maior da ansiedade, um aumento de depressão. Tudo isso, juntamente com a baixa estima devido à modificação corporal, tem sido reduzido com a prática do método Pilates, porque ele vai promover benefícios à saúde ocupacional, vai reduzir os níveis de estresse, que vai melhorar não só o físico, mas o psicológico também. Então, o objetivo do nosso estudo visa relatar os benefícios do método Pilates no tratamento da hipercifose torácica e qualificar o impacto da pandemia causado pelo Covid-19. O estudo ele foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, de acordo com a Resolução 466 de 2012 da CONEP. O nosso relato de caso é sobre um adolescente com diagnóstico de hipercifose torácica de 40 graus, morador da cidade de Presidente Prudente, e segundo a mãe, ela percebeu que ele estava apresentando uma curvatura excessiva na coluna. Entre aspas, o filho estava andando curvado, e ele se queixava de dor e fadiga. A mãe de imediato levou para o médico, que por meio de exames radiológicos o diagnosticou com hipercifose torácica e já encaminhou para fisioterapia. E desde então, ele vinha tratando com a técnica de reeducação postural global, o RPG, mais conhecido. E no dia 7 de 3 de 2020, a mãe optou, juntamente com a fisioterapeuta responsável, pela mudança do método. Então, ele parou de fazer o RPG e começou a fazer o método Pilates por uma sugestão da fisioterapeuta por conta dos benefícios que o método apresenta. Então, ele realizava uma sessão por semana, com duração de 40 minutos, totalizando aí 22 sessões. O nosso paciente ele é caracterizado sendo do sexo masculino, ele tem uma idade de 14 anos, uma altura de 1,68, pesando 49 quilos, e um MC de 17,36, uma curvatura de 40 graus, com um diagnóstico clínico de hipercifose torácica. Nós utilizamos algumas avaliações, sendo elas um questionário de qualidade de vida, onde ele respondia perguntas sobre sua saúde, se houve melhora ou piora em algum quesito durante a pandemia, em comparação a antes da pandemia e durante a pandemia. Nós utilizamos a escala visual analógica, essa foi para quantificar a intensidade da dor, e utilizamos também a fotogrametria. Essa nós registramos as fotos tiradas antes da intervenção do método e após a aplicação do método. Dentro da fotogrametria,
nós fizemos uso de um aplicativo que é mais conhecido como Sapo, que ele analisou as fotos que nós tiramos na vista anterior, lateral e posterior, antes e depois da aplicação do método. Dentro do aplicativo, nós selecionamos alguns ângulos específicos do corpo para analisar se houve ou não diferença comparando esses dois momentos. Já o questionário de qualidade de vida, ele foi elaborado por nós, fizemos algumas perguntas para que ele respondesse comparando dois momentos, né, antes e durante a pandemia, relacionados sobre o nível de ansiedade, irritabilidade, sobre alimentação, dores, frequências de atividades físicas, se fazia uso de medicação, sua saúde em geral, se melhorou ou piorou durante a pandemia. Já a escala visual analógica, nós utilizamos ela, né, para quantificar a intensidade da dor nestes dois momentos, antes e durante a pandemia. Então, de 0 a 2 era dor leve, caracterizada como dor leve. De 3 a 7, uma dor moderada, e de 8 a 10, uma dor intensa. O protocolo que foi utilizado durante as sessões que o paciente realizou, ele foi feito em 3 aparelhos. Nesses 3 aparelhos foram realizados 12 movimentos, alternados aí entre alongamento e fortalecimento. Os alongamentos com duração de 30 a 20 segundos e os exercícios de fortalecimento sendo de 3 séries de 20 repetições cada. O primeiro aparelho que foi utilizado foi o Ladder Barrel. Ele realizou 2 movimentos neste aparelho, sendo alongamentos dos membros inferiores. O segundo aparelho foi o Step Char, onde ele realizou um movimento. Aí ele alongou os membros inferiores, superiores e tronco. Já o terceiro aparelho, ele é o Reforme Torre. Neste foi realizado 9 movimentos, sendo alongamentos e exercícios de fortalecimento, tanto para os membros inferiores como para o tronco. Já com os resultados, né, nós podemos comprovar aí de forma aguda, através do aplicativo Sapo, que na vista anterior houve uma melhora na simetria horizontal dos acrômios e uma melhora do joelho valgo em ambos os membros inferiores. Nós podemos ver isso por meio do ângulo Q e o ângulo frontal do membro inferior esquerdo e direito. Já na vista lateral, nós observamos uma redução de 3,5 graus da hipercifose torácica, por meio do ângulo da cifose. E na vista posterior, teve uma redução da assimetria da escápula em relação à vértebra torácica terceira, com uma aproximação de 14,8 graus da escápula para a vértebra T3. Os ângulos perna-retropé têm uma redução de ambos, que com umas características aí de um bom alinhamento em relação ao tornozelo e joelho. Já no questionário de qualidade de vida, nós percebemos que durante a pandemia houve uma redução do seu quadro de ansiedade, teve uma melhora da sua percepção de saúde em geral e que mesmo durante o isolamento o seu nível de atividade física permaneceu o mesmo, pois apesar de ele não estar praticando os seus esportes de costume, ele realizava o método Pilates certinho. Então ele permaneceu ali com o nível de atividade física igual. Concluímos então que, com base nos resultados que nós obtemos, que o método Pilates ele é eficaz, porque ele apresentou uma diminuição no ângulo da hipercifose torácica, ele apresentou uma diminuição da ansiedade e a melhora da sua saúde em geral. Obrigada pela disposição de vocês, pela oportunidade da gente estar apresentando o nosso trabalho. Peço que me perdoem pelos barulhos do fundo, porque desta forma, por meio que nós estamos remoto, é quase que impossível isolarmos todo o exterior. Muito obrigada.